Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, uma conversa sobre economia azul, diálogos da economia azul 5.0. Para nossa grande satisfação, nossa grande alegria, contamos hoje com a presença do Luiz Reis, arquiteto, designer, conhecido por suas ideias, seus feitos, suas realizações e muitas outras coisas. Para nós, assim, essa satisfação é muito grande, porque o Luiz é um parceiro de vida da Fundação. A Fundação, criada em 98, em 2000, o Luiz já estava conosco, fazendo um trabalho muito importante para a alfabetização ecológica em Curitiba. Mas eu acho que o Luiz pode falar mais do trabalho dele do que eu, só voltando a agradecer a presença, e vamos lá. Muito obrigado aí pela oportunidade, ao Zeri, Lúcio, Marcelo, Matheus. Vamos desenvolver algumas ideias aí do que foi feito até agora. O trabalho aí com o Zeri é extremamente interessante, vocês vão poder entender um pouco melhor do que já andei fazendo. Lúcio, diga lá, como é que você quer começar? Eu te pergunto primeiro, assim, esse teu vínculo com a questão ambiental. O Luiz tem alguns prêmios importantes, né, no design de cadeiras, por exemplo, a recuperação de madeiras da Amazônia. É um ser criativo, como se diz, e realizador, que é uma coisa mais importante, porque ideias todos têm, todo dia, todo momento. Agora, é muito, muito importante que o Luiz realiza. Então, assim, eu gostaria que falasse um pouco desse teu primeiro prêmio aí, que é muito importante, que é a questão de entender também por que tu te interessou tanto por meio ambiente. Então, vamos lá. Bom, esse interesse partiu da universidade, onde eu fiz arquitetura na região de São Paulo. São Paulo, por ser uma cidade muito desenvolvida, ela passou por diversas fases do desenvolvimento e os professores lá na arquitetura tinham uma preocupação muito grande com os impactos no meio ambiente. Então, eu recebi algumas aulas que me motivaram a pensar arquitetura de uma forma ligada à sustentabilidade. Lembro como se fosse hoje de um gráfico de um professor, ainda na universidade, mostrando a nossa relação do consumo de energia no mundo e com os problemas que nós teríamos no futuro. Esse gráfico trazia uma intersecção que já fazem alguns anos que nós passamos por ela, onde nós teríamos que nos preocupar muito com a questão ambiental, para podermos relacionar o consumo de energia de uma forma que seja adequada ao planeta. E aí comecei com essa preocupação desde lá. Bom, depois de formado, sempre preocupado com formas de baixo consumo de energia e materiais que fossem adequados a baixo impacto para o meio ambiente, me interessei muito por madeira. E, nesse sentido, desenvolvendo projetos bem variados, sempre de uma forma holística, tratando a arquitetura, acabei fazendo o projeto de alguns móveis em madeira. E esses móveis ficaram muito interessantes. Desenho, as pessoas que viam sempre gostavam, estavam muito interessadas por eles. E aí acabou acontecendo que apareceu um concurso internacional no Rio Grande do Sul, que é o mais importante do Brasil, em mobiliário. Eu me inscrevi e dentro desse concurso tinha um setor específico que o IBAMA estava promovendo para reduzir a pressão sobre madeiras que estavam em extinção no Brasil. Então, a ideia do IBAMA foi o seguinte: trabalhar nesse concurso com projetos de móveis que usassem madeiras que não estavam em extinção, madeiras que não são utilizadas normalmente no Brasil. E a ideia do IBAMA foi o seguinte: como existia um enorme número de madeiras no Brasil, a conclusão que se chegou é que nós temos mais de 5.000 espécies de madeiras diferentes no Brasil e apenas 20 é que são usadas normalmente pelas marcenarias e pelas pessoas que compram móveis. Quando você vai pedir um móvel para um marceneiro, para ele fazer o móvel, a pessoa não conhece outras madeiras, não sabe que o Brasil tem 5.000 tipos de madeiras diferentes.
Então, o IBAMA falou assim, nós temos que fazer um concurso de móveis que mostre que é possível você ter um móvel de alta qualidade com outras madeiras. E foi aí que eu me inscrevi. Eu tinha trabalhado com madeiras que, na época, eram pouco utilizadas no Brasil, e fiz um móvel em jatobá e pau amarelo. Esse móvel, bom, nós tínhamos 300 concorrentes do Brasil todo e de fora do Brasil até. E eu acabei recebendo o primeiro lugar. Isso foi uma satisfação muito grande, acabou gerando uma segunda proposta, onde fiz uma viagem pelo interior da Amazônia. Dentro do prêmio, fui contemplado com essa viagem, 15 dias dentro da Amazônia para conhecer extração de madeira legal, extração de madeira ilegal, formas as mais variadas de se trabalhar com a extração da madeira na Amazônia. Nos levaram em diversas cidades. O impacto foi tão grande na hora que eu vi a quantidade de madeira que era cortada no Brasil e que não é utilizada. O que acontece lá é o seguinte, eles cortam a madeira toda de uma área absurdamente grande, empilham as madeiras ao lado, e essas madeiras que está em 5.000 espécies, que a gente não conhece, essas madeiras são queimadas em leiras enormes. E isso tudo eu passei de avião por cima e vendo, e o IBAMA mostrando o absurdo que acontece no Brasil. A gente aqui tem a informação de que a quantidade de madeira é enorme que é cortada. Essa madeira, eles colocam fogo, esse fogo traz problema ambiental, como vocês sabem, e a gente não usa madeira porque não tem condições de tirar a madeira do local. Essa madeira está numa posição muito difícil de ser retirada, porque ficam dentro da Amazônia, você não tem estradas para retirar a madeira, então é um absurdo total, a quantidade de madeira desperdiçada, além de ser toda ela cortada. Conhecemos também uma madeireira suíça que comprou uma área do tamanho da Suíça, dentro da Amazônia, e eles retiram a madeira de forma adequada. Eles cortam só as árvores grossas e deixam as árvores mais finas. 20 anos depois, eles voltam naquele local e retiram essa madeira e conseguem, com isso, manter a floresta em pé. Você faz uma extração adequada e é isso que o Brasil tem que fazer. Chama-se uma forma adequada de se fazer a extração de madeira no Brasil e manter em pé a floresta como ela está. Isso que nós temos que fazer. Ainda pouco explorada essa fórmula, mas é o nosso futuro. Bom, então isso para contar um pouco sobre a madeira. Essa é a primeira introdução que eu tenho para fazer sobre isso. Quando nós procuramos o Luiz para nos dar o apoio técnico na alfabetização ecológica, a grande importância teve exatamente esse depoimento do Luiz sobre a questão das madeiras. O Luiz tinha esse compromisso. E o nome ZERI, que é Zero Emission Research Initiative, significa Iniciativa de Pesquisa e Emissão Zero, diz que a gente tem que usar toda a matéria-prima disponível que a gente maneja ou utiliza. E se sobrar alguma coisa, tem que fazer alguma coisa com isso. Essa é a ideia de ir atrás sempre de uma nova solução para qualquer tipo de resíduo. E no caso do manejo florestal, como o Luiz falou muito bem, a guerra entre exploração selvagem e preservação que é falsa, porque tu tens preservação, conservação, manejo florestal sustentável, que pode gerar empregos, mobilizar a economia sem destruir a floresta. Então, o Luiz, quando a gente soube disso tudo, foi até ele e procurou para que nos auxiliasse, então, num projeto muito interessante chamado Alfabetização Ecológica, o Programa de Alfabetização Ecológica da Prefeitura aqui de Curitiba, em que uma das coisas muito importantes era melhorar o espaço construído das escolas. Eram 139 escolas, e aí o Luiz liderou uma equipe que fez várias intervenções no espaço construído para melhorar a qualidade do ambiente, desde questões de temperatura, iluminação. E é assim que eu peço agora que o Luiz nos conte um pouco dessa experiência dele, do êxito que foi isso. Foi um programa de 4 anos, que durou 4 anos, que foi premiado, inclusive, como um dos 60 projetos mais importantes na área ambiental e educação, numa
uma comemoração que se fez em Estocolmo, no Estocolmo mais 30, comemorando 30 anos da primeira Conferência da Terra em Estocolmo, em 1972. Por favor, Luiz, conta um pouco para nós aí, que a história é muito boa. Foi uma grande satisfação poder participar desse programa. O programa de uma importância sem igual, aonde Fritjof Capra, por influência do Lúcio e da Denise, principalmente Denise, que trouxeram ideias que o Fritjof Capra desenvolveu em alfabetização ecológica. Bom, para trabalhar com a arquitetura das escolas aqui na região de Curitiba, nós identificamos, no começo do trabalho, uma série de problemas que as escolas tinham que poderiam ser melhorados, dentro dos conceitos que o ZERE estabelece como conceitos adequados. As escolas, elas tinham sérios problemas de temperatura baixa em dias de inverno, dentro das salas de aula. Fiquei impressionado ao entrar dentro da sala de aula em dias de frio intenso, como hoje, por exemplo, e você vê crianças que traziam de casa o cobertor e ficavam enroladas no cobertor para assistir aula. A professora achava aquilo normal, porque a maioria das escolas funciona assim. O frio em Curitiba é intenso, chega a menos de 5 graus em dias de inverno. Hoje aqui nós tivemos menos de 5 graus. O Lúcio sabe disso. Você imagine você assistir aula, onde a sala de aula está com 5 graus ou menos, a temperatura da geladeira. Isso não é produtivo. E aí, como fazer isso? Uma das soluções é você usar um ar-condicionado que funciona com energia elétrica, que você, para isso, precisa de uma usina, no caso do Brasil, que ainda temos as usinas hidrelétricas, mas para você produzir energia para um ar-condicionado convencional, a quantidade de energia que você gasta é muito grande. O custo do aparelho é alto, a manutenção é alta. Como fazer para melhorar isso? Então, o que nós propusemos dentro da alfabetização ecológica? Tudo começava com uma conversa com os alunos, explicando para eles o problema de você instalar um equipamento de ar-condicionado, que é o custo alto para a prefeitura, para o município, para quem paga impostos, é o custo de manutenção, que também é alto. Então, as crianças passavam a entender o custo elevado que você tem, normalmente, para resolver o problema do frio dentro da sala de aula. E aí nós viemos com uma proposta para eles, que os alunos se reunissem e trouxessem de casa caixinhas de leite Tetra Pak usadas, caixinhas que normalmente vão para o lixo. Em vez de mandarem para o lixo, dentro do conceito ZERE, você aproveita aquele material que normalmente está indo para o lixo e dá um uso adequado para ele. Os alunos, em contato uns com os outros, construíram, dentro da sala de aula, mantas de caixinhas de leite abertas, isso juntando as mesas, com os alunos, eles grampeavam as caixinhas de leite uma nas outras, depois de abertas, e formavam mantas de Tetra Pak. Essa manta foi feita o seguinte: nós convocamos os pais dos alunos para que no sábado, que é o dia que eles podiam trabalhar, eles foram até a escola e, junto com os alunos, colocaram as mantas de Tetra Pak em cima do forro da sala de aula. Bom, o que aconteceu com isso? A temperatura de cada aluno, em média, produz 70 watts. Isso é uma média estimada. Esses watts, vezes o número de alunos que estão dentro da sala de aula, eles podem gerar calor. O que acontece normalmente nas salas de aula é que esse calor vai embora pelo telhado. Você perde o calor. Então, 10 alunos são 700 watts, tá?
vocês vejam que isso multiplicado pelo número de alunos, que é variável dentro da sala de aula, pode ser uma geração de calor muito interessante, que estava sendo perdida. Com esse projeto, nós conseguimos segurar o calor dentro da sala de aula e o mais importante foi os alunos perceberem que pode-se conseguir reduzir o lixo na hora que você deixa de jogar a Tetra Pak fora, coloca um custo praticamente zero, né, dentro do conceito do zero, né, você está trabalhando com mais isso, e a educação ecológica funciona aí, na hora que o aluno passa a entender a vantagem que tem de você trabalhar dessa maneira. Ele percebe na prática a diferença que deu dentro da sala de aula, ele entende o que ele pode fazer de uma forma adequada ao meio ambiente. Então, esse foi um dos projetos. Nós tivemos muitos projetos, né? Era uma equipe trabalhando, dentro desses conceitos, nós pudemos trabalhar, vou contar rápido aqui para vocês, senão a gente gasta um tempo que não é adequado agora, mas, por exemplo, foi feito um trabalho que chamou muita atenção da imprensa, que inclusive despertou a imprensa local, os melhores jornais fizeram matéria a respeito. Um dos projetos que nós fizemos foi sobre o plantio de chuchu no lado de fora da sala de aula, onde no verão, recebiam muito sol e esquentava demais a sala de aula. Assim como nós tínhamos problema no inverno de muito frio, quando chegava o verão, a sala de aula também aquecia além do adequado e nós tivemos que dar uma resposta a isso. O que aconteceu? As crianças trouxeram alguns chuchus para a sala de aula e elas mesmas plantaram chuchu do lado de fora da sala de aula. Foi plantado do lado de fora, onde existia uma janela muito grande que trazia muito calor para dentro da sala de aula. A outra parte do projeto era trazerem da região bambu. Bambu é muito comum aqui na região metropolitana de Curitiba. Então, os próprios alunos cortaram o bambu e trouxeram para a sala de aula. Aprenderam como tratar o bambu, que é um processo simples, com fogo. Eles mesmos fizeram o tratamento e eles mesmos plantaram o bambu. Plantaram o bambu, não, eles colocaram as varas de bambu do lado de fora para servir de suporte para o chuchu que cresceu e protegeu a sala de aula do calor. Então, o que aconteceu? Eles entenderam como proteger a arquitetura, o ambiente interno do sol excessivo, né? Isso tudo foi trabalhado com eles em sala de aula, e aí eles mesmos puderam plantar e entenderam como plantar. Nós tínhamos o Ademar Brasileiro, que era um excelente profissional na área de paisagismo, que nos ajudou. Isso fez parte do projeto da alfabetização ecológica. Foi contratado o Ademar Brasileiro para nos ajudar na área de plantio adequado das espécies. De que forma deveria ser feito isso? As crianças aprenderam a plantar, aprenderam a vantagem de sombrear um local que é muito aquecido no verão, e, no final disso, puderam comer o chuchu. Muito chuchu foi produzido no local. Então, fechou o ciclo, né? Dentro dos conceitos do zero, mais uma vez, né? Com pouquíssimo custo para a instituição do poder público, nós conseguimos fazer com que as crianças aprendessem e pudessem melhorar as condições de conforto térmico dentro do ambiente. Isso depois foi relatado com muito sucesso quando as crianças vinham dizer: puxa, professor, nós conseguimos entender isso e conseguimos melhor. Hoje, na nossa casa, nós já temos alguns exemplos que nós estamos usando. O Tetra Pak no telhado, o nosso pai aprendeu isso, os vizinhos estão indo em casa, estão percebendo que a nossa casa está mais agradável no inverno. No verão, agora, nós já sabemos que nós temos que proteger do sol as janelas. Então, isso trouxe uma série de vantagens que pode ser expandido pela região.
E isso nos trouxe muita felicidade, porque também a imprensa gostou muito da ideia e fez matérias gratuitas até nos jornais de grande repercussão na cidade. Bom, além disso, esse eu contei aqui apenas 2 projetos, mas foram vários projetos dentro desse alfabetização ecológica. Foi muito interessante. Um dos que marcou muito também esse trabalho foi quando nós pedimos para as crianças trazerem os bambus e, juntos com elas, nós desenvolvemos brinquedos de bambu. Tá? Por que do bambu? O bambu é uma gramínea que tem um crescimento extremamente rápido, sequestra carbono, é uma planta que tem uma série de vantagens. Em pouquíssimo tempo, depois de plantado, você pode cortar e trabalhar com ele. O trabalho é relativamente simples de se fazer, e nós fizemos desenhos junto com as crianças em sala de aula para produzir brinquedos que elas poderiam utilizar na escola. A escola tinha muito poucos brinquedos que pudessem atender as crianças, e nós conseguimos construir mais de 10 brinquedos. Esses brinquedos foram construídos junto com as crianças. Eles aprenderam as vantagens de utilizar o bambu, aprenderam como fazer para trabalhar e tratar o bambu, e depois eles aprenderam as conexões que devem ser feitas, conexões simples que as crianças mesmo conseguem entender como fazer. Um dos brinquedos que chamou muita atenção era o observatório. O observatório era como se fosse um estrado de bambu colocado no chão, onde a criança deitava em cima dele e, olhando para o chão, ela podia perceber as formigas, podia perceber o trabalho das formigas no chão, e elas podiam ficar minutos e minutos observando isso. Tá? Ao elas se virarem contra o chão, elas podiam ver as estrelas à noite e podiam ver as copas das árvores, com os passarinhos voando para todo lado. Isso tudo trazia uma sensação de interesse muito grande das crianças pelo que foi feito. O Fritjof Capra, quando chegou no final desse trabalho, o Zeri, junto com a Prefeitura de Curitiba, conseguiram trazer o Fritjof Capra em Curitiba para ele ver o trabalho que estava sendo feito. E ele viu o trabalho e ficou muito impressionado, gostou muito do que ele viu. Isso despertou um interesse tão grande que o trabalho foi incluído nesse concurso internacional e acabou recebendo um prêmio em Estocolmo como uma das melhores trabalhos em escolas do mundo. Isso foi graças à insistência desse grupo fantástico que trabalhou. O grupo tinha coordenação de pessoas de altíssimo nível, e isso vai ficar marcado para sempre. A gente sabe, e isso faz parte do meu currículo, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado nesse evento. E sou muito grato a isso. Lúcio, podemos continuar com mais algumas ideias que foram desenvolvidas. Vem assim, o entusiasmo do Luiz não é só no falar, não é só no pensar, é na ação. O Luiz é comprometido com a ação, ele teve resultados espetaculares. O Capra, quando veio, disse assim, não imaginava que ia encontrar um trabalho dessa extensão, dessa profundidade, tratando todos os temas. Então, Luiz, falasse muito claramente sobre o ar-condicionado natural, mas tem uma coisa assim que, no ponto de vista do Zeri, a gente procura é a saúde dos ambientes, a saúde até nas próprias decisões. E o ar-condicionado tradicional, que ele fica numa máquina que filtra o próprio ar e refrigera, ela pode ser suscetível a contaminações, que é uma grande vantagem do sistema que tu desenvolvesse, também é o uso de uma ampola de ultravioleta que faz a limpeza do ar. E o ar vindo do exterior, ele entra no ambiente
e vamos dizer assim, traz saúde, é um ambiente, é um ar-condicionado natural e saudável. Pode contar um pouquinho sobre isso para nós? Aí, mais uma vez, eu queria levantar um ponto que foi de uma preocupação enorme dentro desse trabalho. O Aloysio Schmidt tem uma publicação na revista Ciência Hoje, que mostra que hoje as casas, de um modo geral, a qualidade do ar dentro das casas é pior do que a qualidade do ar fora das casas. Perfeito. Nós temos muitos elementos dentro de casa que pioram a qualidade do ar. Nós temos colas com perigos enormes para produzir câncer dentro das casas, que são usadas nos móveis, né? E que ainda não tem uma regulamentação para isso. Nós temos a pessoa que entra contaminada, ela pegou uma doença, ela entra contaminada dentro de casa. Se a casa é fechada e o ar-condicionado não permite a troca de ar, você fica esse ar recirculando dentro do ambiente, como é o caso da maioria dos equipamentos usados aqui no Brasil. O que acontece? Uma pessoa contaminada vai passar para outra, né? No dia de uma festa, por exemplo, numa reunião, se você tem uma sala na tua casa com várias pessoas lá, se você usa o ar-condicionado convencional, você está transmitindo doença de um para o outro de uma forma muito fácil. E nós tivemos o período da pandemia que mostrou aonde pode chegar isso, né? Então, o que acontece? O sistema do ar-condicionado que nós utilizamos, ele usa o ar de fora, que passa por dentro de um duto, e você traz o ar para dentro do ambiente, um ar fresco ou aquecido, conforme o caso, que a gente chama de um ar natural, que você vai ter dentro do ambiente. Esse ar, ele não fica, ele tem um sistema que faz tem uma saída do ar em um outro ponto. Então, o ar circula dentro do ambiente. Tá? Isso é fácil de entender, que você vai ter uma qualidade do ar superior, né? Para melhorar mais ainda, o sistema tem um sistema de filtros, que quando o ar vai passar do lado externo para o lado interno, ele passa por filtros que as partículas, as pequenas partículas de fumaça, por exemplo, ou se você está numa região central que tem grandes problemas de poluição do ar com emissões feitas pelos automóveis, pelos caminhões, principalmente ônibus, isso tudo é filtrado nesse filtro, e quando ele passa pelo filtro, nós temos um segundo sistema, que são lâmpadas de ultravioleta. As lâmpadas de ultravioleta, elas têm condições de matar vírus e bactérias. Isso é de uma importância enorme nos dias de hoje. Nós sabemos que nós ainda temos a possibilidade da volta da pandemia. E se você tiver um sistema como esse, com filtros de ultravioleta, que fazem com que o ar que passe por ele acabe matando os vírus, você imagine a vantagem que você tem sobre isso. Tá? Então, é incrível a diferença. Nós ficamos muito felizes de podermos começar esse sistema aqui na região. Sabemos que a implantação é difícil, porque nós estamos concorrendo com empresas enormes de equipamentos que já têm muitos anos no mercado, com equipes de marketing fortíssimas para vender os equipamentos. Então, isso faz parte do início de uma nova forma de se utilizar um material. Nós estamos trabalhando nisso. Obrigado de novo, Luiz. E comentando sempre que as escolas deveriam obrigar esse tipo de solução para que os alunos tivessem um ar de qualidade, porque, como tu falaste, na pandemia, o ar-condicionado tradicional, ele não só não te protege dos vários poluentes que tem internos devido ao uso na madeira, nos estofados, e também a possibilidade de doenças, concentra isso, ele vai concentrando, ou seja, está ficando com ar cada vez pior. Então, assim, não são... e é interessante que muitos prédios ganham prêmios, selos de qualidade do ar com ar-condicionado desse tipo. É como tu disseste, é o poder do marketing, é o poder de fazer pensar e não de deixar pensar.
como a gente brinca às vezes aí nas conversas da fundação, é a inteligência artificial versus a ignorância tradicional. Então, assim, ninguém quer ser inteligente, todo mundo quer continuar comprando as mesmas coisas, e esse é um grande desafio da educação, e pessoas como tudo isso ajudam a gente a pensar melhor. E essa questão da energia que o Luiz fala é muito importante, que os grandes desafios do mundo estão envolvidos com energia, com acesso à água, ao alimento e aos resíduos. O ZERE foi criado na Universidade das Nações Unidas, em Tóquio, em 1994, com esse objetivo da redução da produção de resíduos, lixo nem pensar, porque lixo, que se for lixo não deve ser produzido, mas os resíduos, a utilização dos resíduos. E essa questão da energia é fundamental se pensar ela com muito cuidado. O Luiz fala muito da palavra adequado, apropriado, ou seja, tem soluções mais inteligentes do que a força bruta, tem soluções mais inteligentes do que as coisas feitas isoladamente. Isso que ele comenta, essa liderança que o projeto teve com as crianças, a participação das crianças, foram muitas coisas. Tinha biólogos, tinha plantadores, então, assim, as crianças aprenderam sobre tudo, sobre cozinha, como cozinhar, para que servem os alimentos, aprenderam a fazer a poupança de sementes. Foi um trabalho espetacular, assim, o Luiz tem orgulho, nós temos orgulho, foi muito bem premiado, porque não era um jogo político, foi um jogo técnico, assim, e de soluções. E os professores todos se envolveram muito, inclusive desse trabalho é que surgem as fábulas do Gunther, que vieram depois a constituir todo um grupo de publicações, que hoje são 365 fábulas, que foram inicialmente desenvolvidas e utilizadas em Curitiba. E a gente tem que lembrar sempre do prefeito à época, que é o Cássio Taniguchi, que leu os livros do Gunther Pauli, que é o fundador da ZERE, e na reunião de tomada de decisão para a criação do Programa de Alfabetização Ecológica em Curitiba, que foi coordenado pela Denise Schella, ele foi para a reunião com todo o livro todo anotado, todas as coisas que ele... Ou seja, gente muito séria, assim, do ponto de vista da transformação da realidade objetiva e não só do mundo do discurso, que a gente hoje chama também de Vaporware, antes era blá blá blá, mas agora é Vaporware, projetos que nunca vão acontecer. O Luiz não é desse mundo, o Luiz é do mundo do fazer, do implementar, de fazer acontecer na realidade. A seguir, trabalhando nessa questão de energia, o Luiz desenvolveu um ar-condicionado natural, um ar-condicionado passivo. O Luiz é um grande especialista em soluções bioclimáticas, ou seja, soluções que não dependem de máquinas, mas dependem do uso adequado do que ele comentava aí na história da redução do frio no inverno nas escolas e a melhoria da proteção contra a insolação excessiva no verão. Então, essas soluções são passivas, ou seja, elas são soluções de inteligência, de como tu expõe um prédio ao sol. A própria casa do Luiz é um exemplo disso, é uma casa estável na temperatura durante todo o ano, pelo tipo de construção e geometria que ele utilizou. Então, essa solução existe, essa solução é viável, essa solução é muito mais barata, na maior parte das vezes, e reduz o consumo de energia brutalmente. Então, assim, eu queria que o Luiz falasse um pouco para nós sobre o que ele chama, um nome bem de marketing, mas que é um de estudo, que é o Tato Fresco, é um sistema de energia solar utilizada e energia do solo, que somados conseguem manter a temperatura constante num determinado ambiente, e que ele teve muito sucesso na implantação, porque em Pinhais existe uma loja de cerca de 1.000 metros quadrados que usa esse sistema há 14 anos, sem ter nenhuma máquina de ar-condicionado e completamente estável, e também numa igreja do São Judas Tadeu, no bairro Cristo Rei, aqui em Curitiba, que é um espetáculo, assim, nós vamos aqui mais adiante mostrar para vocês um vídeo, não hoje ainda, mas fazer um vídeo para que todos conheçam, que é algo fabuloso mesmo, interessantíssimo. E ele fez isso com um engenheiro, Aloysio Schmidt, se uniu à criatividade do arquiteto e à força técnica da engenharia mecânica, no caso. Eu gostaria que o Luiz contasse um pouco sobre isso. Vamos lá. Então, vamos explicar a situação. Eu tenho um amigo pessoal que venho desenvolvendo projetos junto com ele há muitos anos.
chama-se o Aloysio Schmidt. É um engenheiro mecânico altamente capacitado nas questões que envolvem meio ambiente e sustentabilidade. Ele tem, assim como eu, uma preocupação que vem do período de estudos na universidade. E nós sempre trocamos ideias sobre novas concepções técnicas. E uma das coisas que nos incomodava muito é a questão da temperatura dentro dos ambientes construídos. E os sistemas que são utilizados normalmente, onde o ar-condicionado convencional tem um consumo de energia considerado altíssimo. Isso pode ser comprovado pelas estatísticas, onde você vê que hoje em dia, no mundo inteiro, o consumo do ar-condicionado é impressionante nas edificações. E, como vocês sabem, a preocupação cada vez maior existe em se reduzir consumo de energia. Bom, conversando sobre isso, lendo e vendo sempre as novidades que existem no mundo, e principalmente olhando para trás, vendo na história como é que foram resolvidas essas questões de conforto ambiental no resto do mundo, existem alguns exemplos muito antigos, há mais de 2, 3 mil anos no mundo, em que se usava a temperatura que você tem embaixo da terra para trazer essa temperatura para dentro dos ambientes. Esse é um sistema muito antigo, que já foi muito utilizado, mas foi abandonado, porque nós tínhamos no começo do período em que a energia elétrica foi disponível ao mundo, as pessoas começaram a usar os sistemas que usam energia elétrica para fazer o ar-condicionado, e foi um sucesso, porque realmente ele baixa muito a temperatura, não há dúvida. Só que hoje, com a tendência que existe no mundo de alto consumo de energia, nós temos que cuidar com essa questão. Não podemos manter esse sistema. Esse sistema é considerado antiquado. Não existe como o mundo inteiro utilizar um sistema como esse. É inviável do ponto de vista do consumo energético para o mundo. Então, nós começamos a pesquisar esses sistemas que já existiam e desenvolvemos aqui, na região de Curitiba, 2 exemplos que são muito interessantes. Um deles foi numa loja de 1.000 metros quadrados, como diz o Lúcio, que ela estava sendo construída, e ela viu uma reportagem que nós fizemos no jornal sobre sistemas alternativos de ar-condicionado, e me chamou, interessado pelo sistema. O que aconteceu? A primeira pergunta que uma pessoa que vai fazer um sistema desse, ela pergunta, você tem um sistema desse para mostrar funcionando? E nós não tínhamos nenhum em Curitiba. Eu fui pesquisar no Brasil, não descobri nenhum. Descobri um que tinha no Chile. O Chile desenvolveu um sistema muito parecido com esse. Lá tem funcionando. É um galpão que estoca medicamentos e usa um sistema semelhante a esse para reduzir a temperatura, principalmente no verão, onde o ar passa por baixo da terra, é conduzido por dutos muito, muito grandes, que conseguem reduzir a temperatura do ar no verão, em contato com o ar da terra, e esse ar é insuflado dentro do ambiente a uma temperatura mais baixa do que a temperatura externa que você tem. Bom, esse é o princípio inicial do sistema. Nós nos interessamos em fazer aqui. Tivemos um cliente que, felizmente, comprou a ideia. É muito difícil você conseguir alguém que aceite uma ideia nova. O sistema foi... nós tivemos um problema muito sério, que é você poder calcular qual deve ser o comprimento desses tubos, qual deve ser, porque a troca que você tem de temperaturas dentro dos tubos passa por um cálculo. Esse cálculo é complexo, porque envolve materiais,
envolve a temperatura do ar externo, envolve a temperatura do ar interno, envolve os fechamentos que você utilizou para fazer esse edifício, se o telhado recebe muito calor ou não, se as paredes são isoladas, se tem muita janela ou não. Tudo isso são elementos que você tem que colocar numa fórmula muito grande para poder chegar no resultado final e estabelecer como é que deve ser construído isso, para isso funcionar realmente. Bom, o Aloysio, engenheiro mecânico, programador, preciso dizer isso, passou um dado interessante, entre o Natal e o Ano Novo ele não dava aula, ele passou uma semana inteira debruçado, sem parar, e conseguiu produzir um software que calcula essa temperatura que você vai ter dentro do ambiente. Depois, mesmo no verão, você estabelece o dia do ano que você quer, e antes de construir o sistema, você já consegue saber a temperatura que você vai ter dentro do ambiente. Isso é maravilhoso e é fundamental para que isso funcione. Então, com isso, nós conseguimos chegar às temperaturas adequadas e ao custo final que o proprietário teria para fazer o sistema funcionar. O custo foi interessante, a ponto dele se interessar em fazer o sistema, e hoje está construído, como diz o Lúcio, há mais de 14 anos. Nós temos o depoimento do proprietário dizendo que gostou muito, acha muito interessante e está funcionando. É um baixíssimo custo. Bom, pessoal, nós estamos aqui na loja da Eletrorastro. É uma loja de 1.000 metros quadrados. Então, aqui dá para ver as saídas de ar. São os dutos que saem aqui, ó. Dá para ver a temperatura que está saindo, que tem mais baixa no temperatura do ar. Sim, claro. Isso em toda a extensão. Então você percebe aqui, ó, temperatura agradável. Né? O sistema é todo trabalhado da seguinte forma, por exemplo, dentro das manilhas foram colocadas lâmpadas de ultravioleta para matar possíveis bactérias que venham a se formar dentro do sistema. Tá? Então o ar que entra aqui ele é filtrado e depois passa pelas lâmpadas de ultravioleta que mata as possíveis bactérias. Então o ar que a loja recebe é muito mais puro do que uma janela aberta. Certo. Tá? Então você está trazendo ar puro. E esse ar entra na loja, a loja dá para ver aqui, ó, é grande. Tem um pé direito alto e a gente fez na parte superior uma saída de ar quente. Então no andar superior tem algumas grelhas com um sistema de exaustão forçada que retira o ar quente nos dias muito quentes. Por esse sistema, então, você consegue renovar o ar da loja, que é uma coisa muito diferente do sistema de split, por exemplo, que está sendo usado hoje. O ar-condicionado com split, ele simplesmente pega o mesmo ar e devolve dentro da loja. Aqui não, aqui você está trazendo ar puro de fora, higienizando o ar e jogando ar puro dentro da loja. E depois esse ar é retirado pelo sistema de exaustão. Então você consegue manter a troca do ar dentro da loja, que é muito mais saudável do ponto de vista... Ah, que beleza, né? Aqui temos a torre de entrada de ar. Isso. Então aqui, ó, a entrada de ar do sistema, com a manilha de 1,20 m, faz a entrada do ar para o solo. Lá em cima tem um filtro, que filtra partículas sólidas. E aqui dentro tem um ventilador que joga o ar para dentro da loja. A loja tem 1.500 metros quadrados e recebe o ar dessa torre que passa por baixo da terra. Então por aqui vem uma manilha, chega até esse bueiro aqui, ó. Esse bueiro é um bueiro de inspeção para ver o sistema. Desse bueiro faz uma derivação aqui, corre a manilha aqui, em frente da loja toda, e o ar passa a mais de 2 metros de profundidade aqui. E ele está, enquanto ele está passando dentro da manilha, ele vai recebendo a temperatura que está embaixo da terra, que é a temperatura estável durante o ano inteiro. Então você com isso consegue mudar a temperatura da loja e manter a temperatura da loja mais estável. Perfeito. Então em dias muito frios, o
você consegue aquecer a loja, e em dias muito quentes, você consegue resfriar a loja. Além dele, tivemos também uma igreja em Curitiba, onde nós tínhamos um padre extremamente arrojado naquela igreja, que, em conversa com ele, acabei mostrando o que aconteceu nessa loja, e ele ficou muito interessado e achou que valia a pena pensar. Ele achava que a igreja deveria servir de exemplo para quem vai lá, em utilizar um sistema de baixo consumo de energia que pudesse trazer conforto às pessoas que utilizavam o local. E foi construído lá o sistema, com muitas situações que poderiam criar. Só a construção dentro da igreja dá para fazer um programa como esse. Mas nós vamos continuar. Temos outras ideias aí para mostrar para vocês. Aqui é a proposta de um banco ergonômico que use o mínimo de material, dispensou cola, prego, parafuso, poucos elementos e alta durabilidade. A ideia é que dure. E esse detalhe aqui, Luiz? Centenas de bancos. Esse aqui é o sistema que faz prender todo o banco. Essa trava aqui segura essa peça aqui que faz parte do assento. Então, com essa trava a gente consegue segurar todo ele. Ele tem um sistema de encaixe, todo ele feito em madeira maciça. Maravilha. E a trava ainda forma uma cruz, como um desenho. Que tal? E aqui é a nossa igreja bioclimática, do padre moderno, contemporâneo. E aqui eu espero que se possa ver. Então aqui está o sistema perfurado. Um furo menor com salto de sapato, para a moça não trancar o pé, como diz o Luiz. E as dificuldades foram grandes de implantar a entrada do ar, né? A dificuldade é grande porque a igreja já existia, né? Não foi um projeto que foi Deixa eu achar a luz aqui. Zero. Então nós tivemos que adaptar o sistema a um edifício existente. E a ideia de saída pelo piso é onde você tem o maior ganho de energia. Aqui são os ventiladores que fazem a captação do ar, e aqui por baixo correm as manilhas. As manilhas têm uma linha de manilhas desse lado da igreja e uma linha de manilhas do outro lado. E outro, sistema igual, outro ventilador lá também. Outro ventilador. E aqui por baixo tem as manilhas, e dessas manilhas saem os tubos que vão alimentar o piso da igreja. Você viu lá. Tá? E aqui eu vou mostrar o ventilador como é. Ó, dá pra ver, lá embaixo tá a manilha, tá com água, porque deu infiltração de água nesse ponto. Aqui vai uma bomba que vai tirar essa água. Dá pra ver o tamanho, a dimensão da manilha lá, ó. Sim, é enorme. É bem grande, tá vendo? Que dá aquilo 1 metro, 1,5 metro de diâmetro, 1 metro. O ventilador é uma turbina. O motor aqui, ó, esse motor que ventila toda a igreja. Dá pra ver o motor. Tá. Turbina é fabricada no Rio Grande do Sul. Então são dois sistemas iguais a esse. Certo. Um aqui, um no outro lado. Pois é, nós que estamos aí no país do futebol, esse é o verdadeiro show de bola, né? Porque o Luiz fez, eu conheço os dois projetos. Uma igreja, por exemplo, é muito complicado colocar um ar-condicionado em função do barulho, da vibração das máquinas, dos equipamentos. No final do dia é um compressor jorrando ar para dentro do ambiente, que causa 2 tipos de barulho. E muito feio colocar na igreja equipamentos e tal. Então, assim, é de novo apropriado, adequado, e funciona muito bem. No ZERE a gente trata, então, como já falei antes, a questão da energia, da água, do alimento e do resíduo, mas também da questão da moradia, da educação. E o Luiz é um grande educador, com todas essas, e associado ainda com a Luísio, que é um professor titular da universidade, um fabricante de violinos e também um violinista.
nós estamos falando com pessoas que tiram da vida o melhor que ela tem e um pouco mais, né? Um pouco mais. Então, assim, essa questão do software mesmo, hoje com a inteligência artificial é possível, então, dimensionar todas as necessidades de um ambiente. Para vocês terem uma ideia, no Rio de Janeiro, 17% da energia consumida, que é produzida fundamentalmente com gás, ou seja, combustível fóssil, é usado em ar-condicionado, onde a solução seria muito bem-vinda e poderia funcionar em pelo menos metade desses locais para adequar a temperatura, que é lugar quente. E a gente sabe que o que o Luiz está falando é muito, muito importante. Quem tem dados na mão, quem conhece a situação em termos de custos financeiros e custos ambientais. Agora, Luiz, nós vamos passar um pouco para o futuro. Assim. O Luiz hoje tem uma proposta, mais uma proposta de Luiz Reis, do arquiteto, do designer, que é a construção do maior prédio em madeira do Brasil, como se diz, às vezes, quiçá da América Latina, ou talvez até do mundo, dependendo de outros lugares que estão sendo construídos. Que ideia é essa de usar madeira para fazer um prédio de 130 metros, Luiz? Então, veja, dentro desse conceito de de nós utilizarmos materiais mais adequados ao nosso futuro, você sabe que o uso do concreto, que é amplamente divulgado e utilizado hoje no Brasil, é um material que exige um consumo de energia altíssimo, que traz problemas depois quando você vai fazer a demolição de um prédio desse, você cria um problema ambiental, e o custo do material é um custo alto. Então, como você começa a pesquisar os materiais existentes, você descobre logo a madeira como um material extremamente adequado, por ela permitir que cresça, sequestrando carbono, por ela permitir que seja um material que você pode reutilizar depois de terminar o ciclo de vida do edifício. Você tem como reutilizar esse material. As pessoas que utilizam ambientes construídos em madeira, elas têm uma sensação agradável dentro do ambiente. Se a madeira fica exposta, ela traz uma sensação de conforto para quem usa o espaço, né? E são muitas as vantagens. Eu vou contar algumas delas. A outra é a execução da obra. A execução da obra passa a ser muito rápida, porque geralmente você prepara o material dentro de uma indústria. Quando você vai executar a obra tem uma execução extremamente rápida. O material já vem todo cortado no tamanho, vem preparado e lixado. Você tem muito pouco trabalho a fazer dentro da obra. E essa montagem é uma montagem técnica que traz facilidade na execução da obra. Isso tudo é muito bom. Os problemas que nós temos que ver também. A preocupação enorme que existe na sociedade, de um modo geral, é com o fogo. A madeira, na hora que você compara com o concreto, com o ferro, você imagina logo que ela vai pegar fogo e, portanto, não podemos pensar na madeira. E esse conceito está errado. Eu tive a satisfação de visitar o prédio mais alto do mundo, que está localizado nos Estados Unidos, na cidade de Milwaukee. Estive lá, entrei dentro do edifício, subi no último andar e voltei de lá mais impressionado ainda, na hora que eu fui ver. A qualidade da construção é impressionante, se conseguiu chegar. As questões relacionadas com o fogo, que eu estava falando, já existe no térreo do edifício um modelo de um pilar que pegou fogo, para justamente mostrar para quem vai lá no edifício, para ela entender o que acontece. Essa obra, de 84 metros de altura, feita em madeira, ela
está construída no pior local que poderia ser do mundo, porque existe um terror com relação a fogo nos edifícios, nesse local. Ela está muito próxima de Chicago. Chicago foi a cidade que teve o maior incêndio do mundo, onde praticamente consumiu a cidade inteira, que era de madeira, e causou um trauma na região. A população toda é traumatizada com fogo na construção de madeira. Esse edifício foi construído lá, ao lado. E o Corpo de Bombeiros, o interessante é isso, o Corpo de Bombeiros aprovou a construção, apesar de ter sido construída nesse local. Por quê? Porque é um novo sistema construtivo, uma nova forma de se trabalhar com a madeira. Chama-se madeira engenheirada. São peças de madeira grossas, maciças, que se utilizam para fazer os pilares e as lajes. Esse prédio ele tem pilares, vigas e lajes em madeira. A partir do 4º, 5º andar, o edifício inteiro é construído em madeira. E vocês precisam conhecer. Coloquem para ver Milwaukee, que é a cidade, e edifício de madeira. Vão aparecer as fotos e as matérias sobre ele. Eu indico para vocês darem uma olhada. O que acontece, então? No caso do eventual fogo, o que acontece é que a parte de fora da madeira, dos pilares, ela realmente pega fogo. O que acontece, pela madeira ser grossa, ser maciça, o fogo pega na parte externa da madeira. Para consumir uma viga daquelas inteira, para consumir um pilar inteiro, são praticamente são dias. Você não consegue, o fogo não consegue chegar no interior do pilar em pouco tempo. Então, o que acontece? Normalmente, no mundo inteiro, você tem nas cidades os bombeiros que vão lá para resolver o problema. Caso pegue fogo, o bombeiro chega, faz o trabalho, apagando o incêndio, e o interior da madeira ele está perfeitamente intacto. Ele não pega fogo. São horas e horas queimando sem que traga problema. Foram feitos muitos e muitos testes e os bombeiros aprovaram o prédio ser inteiro construído em madeira. Porque eles determinaram que tem grandes vantagens sobre o sistema convencional. Por exemplo, o prédio construído em aço, quando pega fogo, destempera o aço e o edifício acaba caindo, porque ele não resiste às altas temperaturas, ao passo que a madeira resiste. Um edifício construído em aço, ao lado de um edifício em madeira, foram feitos os testes, o de madeira continua em pé, e o edifício de aço, ele destempera o aço e o edifício cai. É complicadíssimo isso. A mesma coisa acontece com o concreto. A ferragem que está dentro do concreto, ela não resiste à alta temperatura, acaba destemperando e o edifício acaba ruindo. Então, ficou comprovado, depois de muitos testes, que a madeira é o melhor material. E hoje, o que existe é apenas uma falsa ideia da população de que a madeira possa ser um problema nesse sentido. Então, nós temos que trabalhar a explicação do que acontece realmente com esse material. O material é maravilhoso, posso comprovar para vocês, ele está crescendo em termos de utilização, e a proposta que eu estou fazendo é que nós façamos o edifício mais alto em madeira, com 130 metros de altura. Esse que eu fui visitar está pronto, tem 84. Nós já temos exemplos no mundo inteiro de projetos começando a acontecer que pretendem fazer edifícios muito altos. Mas nós estamos aqui preparando um para ser um exemplo em termos de sistema construtivo. A outra coisa que nós queremos fazer é incorporar nesse edifício tecnologias que tragam vantagens do ponto de vista ambiental.
por exemplo, vamos instalar um sistema de ar-condicionado natural, como esse que eu estava explicando. Vamos instalar paredes verticais com um sistema fotovoltaico, que é uma coisa inédita ainda nos edifícios, são pouquíssimos aqueles que utilizam isso. As placas fotovoltaicas na vertical, normalmente você coloca 45 graus, ou dependendo da latitude do local que você vai trabalhar, mas aqui não, aqui nós vamos trabalhar com as placas na vertical, produzindo energia. O edifício vai produzir energia, o edifício vai ter um sistema de horta, onde você vai poder consumir elementos orgânicos na alimentação das pessoas que vão morar lá. Então, entre outros problemas que serão resolvidos, e nós queremos fazer com que esse edifício se torne um ícone na forma de construir, uma nova maneira de se construir, dentro dos conceitos da economia azul. E aí, eu queria contar para vocês que nós vamos ter uma parceria com o ZERE nesse edifício. O ZERE está interessado em fazer parte dessa nova proposta. Isso é muito bom. Venho trabalhando com o ZERE há muitos anos e acho que nós temos assim excelentes propostas que nós podemos desenvolver dentro dessa obra. Vamos lá, Lúcia, continuando. A questão da moradia aí, continua o Luiz construindo ideias e agora indo para a construção mesmo. A Fundação está totalmente envolvida nisso. A gente acredita muito nesse trabalho, nessa proposta do Luiz. O próprio Gunter Pauli já manifestou interesse em apoiar. Aqui no Paraná, a madeira é levada muito a sério, há um conhecimento técnico, científico muito profundo sobre as questões do uso da madeira, e tenho certeza que isso vai acontecer. Para ir indo ao fim da nossa conversa, eu quero perguntar para o Luiz aí, que é um futurista nato, um homem que pensa o futuro, realiza o futuro, aproxima o futuro com suas ideias e com suas práticas. O que tu acha que vai ser com essa questão da inteligência artificial, por exemplo, no caso do ar-condicionado, de resolver para todas as questões, inclusive para a construção de equipamentos padrão para instalação em casas, e tudo mais que vem por aí? O que tu poderia ir para encerrar a nossa conversa, que depois vai ser reaberta, mostrando todos esses teus projetos, que não são poucos. O que tu acha aí? O que vem por aí na arquitetura, no design, com toda essa influência da inteligência artificial na otimização dos custos, otimização da energia, produção de alimentos? Por favor. Vamos lá. Bom, eu gosto muito da inteligência artificial. Eu acho que nós temos que aproveitar ao máximo. Recentemente, tem agora esse novo sistema que foi desenvolvido pelo Grok 4, que ele procura trabalhar com fórmulas, você fazendo as perguntas, em que as respostas, eles conseguiram atingir um padrão que é superior às respostas dadas pelos professores em PhD. Esse programa, ele vem a revolucionar o que tem sido feito até agora. Porque a inteligência artificial, como vocês sabem, ela pode ser usada em diversos níveis, né? Os níveis adequados para se trabalhar com ela são os mais desenvolvidos até agora, tá? Que são poucos os sistemas e são caros de se utilizar ainda. Você tem que pagar esses sistemas, não é acessível à população de um modo geral, né? Então, ainda são poucos os que utilizam a inteligência artificial com um padrão adequado. Eu tenho escutado muito o Nicoleles falando, que é uma pessoa que tem uma capacitação enorme nessa área para poder responder, e ele tem dito que a inteligência artificial é muito interessante. Agora, essa ideia de que ela venha suplantar ao trabalho do pesquisador de alto nível, não é bem por aí.
né? Nós sabemos que ela pode ser uma ferramenta de trabalho muito interessante, mas isso vai poder ser utilizado com toda certeza nos projetos mais adequados do ponto de vista ambiental, na construção civil, e nos objetivos, por exemplo, do ZERE. Hoje, todas as universidades americanas usam inteligência artificial em todas as aulas, em todas as provas. O sistema de avaliação mudou nos Estados Unidos. O aluno não é avaliado pela resposta. O professor manda a pergunta, o aluno entra pela inteligência artificial para procurar a resposta, e o professor não quer saber mais da resposta. Ele está avaliando a pergunta que o aluno faz para a inteligência artificial. Essa é a última forma de você desenvolver a universidade, principalmente nos Estados Unidos está acontecendo isso. No resto do mundo, eu não tenho informação exata para passar. Mas e isso vai acontecer. Nós temos que aprender como perguntar para a inteligência artificial. E para você saber perguntar, você tem que ter uma base sólida na sua formação. Então, a formação continua sendo muito importante. E o início da formação vem da alfabetização ecológica. Aí que nós temos que começar com grande qualidade, e foi isso que o ZERE se preocupou no caso das escolas aqui de Curitiba. É um trabalho maravilhoso que tem que continuar. Bom, acho que nós chegamos no nosso tempo aqui. A minha alegria é maior ainda, depois de te lembrar todas as coisas que já se fez. O Luiz está conosco há 25 anos, espero que seja nos próximos 25 também. A Fundação completou 27 anos, ele é um dos primeiros apoiadores, pela inteligência que tem, pela vontade de fazer as coisas e realizar. Foi quem se aproximou da gente e nos deu um retorno técnico, científico e de criação. Muito obrigado, Luiz. Não tenho nada a dizer além de muito, muito obrigado. Um abraço. Excelente.